quadro. É isso, né? Ao vivo a gente precisa estar fazendo alguns ajustes. Né? Vamos lá, agora deu ok, né? Bem, então vamos fazer o nosso debate, tá, sobre esse conteúdo. E aí a gente precisa entender o seguinte, né? Entender a partir desse debate, a partir dessa discussão. Vou virar aqui mais um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo ok, né? Vai virando aqui um pouquinho por causa da iluminação. Tá? Então vamos debater sobre essa questão, tá? Primeiro, por que eu pensei nesse tema? A prova do Enem, a maioria das provas, né, a maioria dos temas do Enem, ele já deixa muito em evidência a problemática. É muito fácil o aluno pegar um tema, né, e já perceber que a problemática ela já está muito evidente, ela já está muito clara. Eu lembro do tema do Enem 2006, que foi um tema que ele veio falar sobre o poder de transformação da leitura, né? Então, o que a gente precisa entender a partir de um tema positivo? Porque o que acontece? Eu percebo que muitos alunos, eles acabam já tendo um hábito de qualquer tema já querer criar uma problematização. O que a gente precisa entender que quando o tema ele já está muito explícito, a problemática, se torna muito mais fácil você desenvolver um texto desse. Porém, quando esse tema ele te apresenta um tema positivo, ou seja, falar dos benefícios de algo é diferente, né? E aí o que a gente precisa pensar a partir dessa situação? Primeiro, é bem simples. Quando o Enem te apresenta um tema, por exemplo, a democratização do acesso ao vício, que nem todo mundo tem acesso ao cinema, e aí você cria uma problemática. Mas quando você tem, por exemplo, a importância do cinema na sociedade brasileira, ou o papel da televisão na transformação cultural da sociedade, é diferente, né? Porém, o que eu gosto sempre de fazer uma orientação para o aluno? O tema positivo, você vai chegar também a uma problemática, só que você tem que levar em consideração algumas situações. Alguns alunos fizeram algumas perguntas durante a semana, professor, vou trabalhar o lado positivo e o lado negativo, né? Às vezes há essa dúvida sobre isso, né? Então vamos imaginar que o tema do Enem, ele seja esse tema que eu selecionei para vocês aqui, tá? Vê se você consegue visualizar lá, que é a educação como ferramenta de transformação na sociedade. Então você vai perceber aí que você tem um tema positivo, né? Você tem um tema porque está falando da educação como uma ferramenta de transformação na sociedade. E se você está habituado a querer criar uma introdução e querer criar um contraste para querer problematizar, você vai sentir alguma dificuldade nisso. Então, o primeiro passo importante é você compreender o tema, né? Eu sempre utilizo uma expressão muito bem clara. Você precisa vivenciar, você precisa viver o tema para que você se sinta dentro dessa problemática, para que você consiga ter um domínio maior dessa discussão. Então, o primeiro passo para que você consiga sair de uma situação não tão favorável quanto a apresentação de um tema já com uma problemática muito em evidência, é você primeiro fazer a leitura do tema. Por exemplo, aqui você tem a educação como ferramenta de transformação na sociedade. Então, qual é a palavra norteadora? Qual é a palavra mais importante que você tem que visualizar? É a educação, né? Você sabe, todos nós sabemos que a educação ela é importantíssima, né? Ela é uma garantia, está na Constituição, a garantia da educação, e essa educação de qualidade. Então, o primeiro passo é você ter o discernimento de que a discussão ela vai girar em torno da educação. Essa educação, para você entender, essa educação ela foi colocada, foi apresentada de uma forma ampla. Não está falando da educação pública, não está falando da educação infantil, não está falando da educação superior. Está falando da educação de uma forma
geral, ou seja, ela generaliza a palavra educação, tá? Que fique bem claro. E aí a gente vai, logicamente, fazer o mesmo procedimento que nós fazemos com outros temas, porque a técnica ela é muito importante, né? Então o que é que eu tenho? A educação e a educação como ferramenta. O que significa? A educação como instrumento, né? Essa educação como um instrumento para alcançar alguma coisa, logicamente. E aí eu tenho uma palavra interessante que é a transformação na sociedade. Então nós temos duas palavras aí bem importantes, porém elas foram aplicadas de forma mais ampla, que é a educação e que é a transformação, tá? Lembre do tema de 2006, que era o poder de transformação da leitura, tá? Então a leitura ela transforma, a leitura ela modifica. Então o que é que eu quero que você observe? É um tema positivo? É positivo. Por quê? Porque o tema está falando da educação como ferramenta de transformação na sociedade. É um tema positivo. Perceba que o texto dissertativo argumentativo, o qual é apresentado no Enem, exige que você problematize, exige que você tome um posicionamento e a partir daí você argumente, que a partir daí você fundamente, tá? Então o primeiro passo qual é? É você entender o tema, que é a educação como ferramenta de transformação. Perceba que eu falei anteriormente, transformação. Aqui eu coloquei uma transformação social, uma transformação econômica, uma transformação política, uma transformação sociológica, filosófica, enfim, a transformação. O que é que a gente precisa entender de início? Que você precisa ter a compreensão do tema e não logo querer colocar logo a problemática. Claro que isso você vai chegar em um determinado momento, tá? Aqui eu tenho essa transformação na sociedade. De que forma a educação ela pode transformar o indivíduo na sociedade? Porque a educação ela é o meio para que você consiga uma possibilidade de um emprego, a transformação de uma vida melhor. A educação ela é uma ferramenta para que você tenha uma visão ampla da situação. Então a educação ela tem um papel importantíssimo, por isso que ela é uma ferramenta. E perceba que o tema ele está afirmando, ele afirma que a educação como ferramenta de transformação na sociedade. Se o próprio tema já afirma, eu em hipótese alguma eu vou discordar dessa afirmação, até porque é o que nós vamos chamar de uma premissa, né? A educação ela transforma, a educação ela modifica, a educação ela faz com que você tenha oportunidade, a educação vai fazer com que você dê algo a mais para sua família, a educação vai te dar conforto, enfim, né? Então essa educação ela é transformadora. O próprio Paulo Freire já dizia isso, né? Que a educação ela é transformadora, a educação ela modifica, a educação ela transforma. Então esse é o primeiro passo para que você tenha compreensão. Eu gosto sempre de apresentar isso porque depois que você passa por essa etapa, você vai perceber que o tema se transforma também em uma problemática. No entanto, não é uma problemática explícita, né? É uma problemática implícita. Ela vai precisar que você faça uma reflexão, que você faça uma análise, tá? Isso é importante, porque esse tipo de tema ele vai exigir mais, uma experiência a mais em relação a isso. Depois que você ultrapassa essa primeira parte, isso se torna muito mais fácil, porque você já cai na sua zona de conforto, que é aquele tema que facilmente você já evidencia a problemática, tá? Deixa eu pegar aqui o meu tablet só para ver aqui o retorno, certo? Para algumas perguntas e vamos aproveitar para a gente debater um pouco sobre esse tema, tá? E aí, o que é que a gente precisa fazer depois disso, tá? O que é que a gente precisa
Porque o tema ele exige uma problemática. Porque senão, como é que eu vou debater? Eu poderia até fazer isso aqui, olha. A educação como ferramenta de transformação na sociedade. De que forma ocorre essa transformação, né? De que forma isso muda a vida das pessoas? De que modo isso pode mudar o ambiente no qual a pessoa vive para ter uma perspectiva de vida melhor? Perfeito, logicamente. Mas é importante que haja a problematização, que você problematize. Mas isso já é uma outra etapa, né? É uma outra etapa que primeiro você precisa ultrapassar essa primeira para você poder fazer a problematização, tá? Eu afirmo que a educação muda a sociedade, muda, transforma, porém ainda há muitas falhas nessa educação, tá? Ainda há muitas falhas nessa educação. De que maneira é a falha na educação? Aí é um prato cheio para você debater sobre isso, né? Algo que já foi até falado em outro momento. Quais os problemas da educação? Se a educação ela tem o papel de transformar, de mudar a vida das pessoas, mas o que ainda falta para que isso seja concretizado? Olha só, chegamos a um problema. Então veja, nós ultrapassamos etapas, mas nós precisamos também debater a falha dessa educação. Mas em nenhum momento você perder de foco que a educação como ferramenta de transformação na sociedade, tá? De que maneira essa educação ela transforma algo que eu já falei anteriormente. Quando você se depara com a problematização que você afirma que a educação muda a sociedade, porém ainda há muitas falhas, e aí a gente precisa levantar essas falhas, tá? Eu posso elencar alguns aspectos aqui para que essas falhas, né? Aí é importante você ter uma leitura em relação às causas, né, dessa falha. Qual é a causa da falha dessa educação? Aí você vai entender que o próprio sistema educacional ele é um sistema ultrapassado, né? Embora haja algumas mudanças, você tem que entender, tem que estar acompanhando na atualidade, como a BNCC, né? Essa é a Base Nacional Curricular. É importante que você tenha conhecimento que ela existe, que ela está sendo aplicada, porém ainda não tão eficiente, porque ainda é algo muito recente, tá? Você precisa demonstrar esse conhecimento, tá? E aí você percebe, se eu tenho um sistema educacional falho, tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou te mostrando dentro de um tema positivo para você poder chegar na zona de conforto, que é aquela maneira que você está habituado a produzir. É possível cair um tema do Enem sobre temas positivos? Claro que sim, porque ele vai te dar um obstáculo maior, mas que facilmente você tem que ultrapassar, tá? Então, muito importante que você consiga, porque aqui, dentro desse espaço, já é algo muito mais confortável para você, né? Então, quando eu digo que o sistema educacional, ele é ultrapassado, eu preciso ter uma leitura, né, dessa questão histórica desse sistema educacional e essa nova visão, né, dessa educação moderna. Aqui também eu vou trabalhar com a questão do espaço, né, a questão do espaço físico, principalmente das escolas públicas, né? Eu posso até fazer aí uma diferença, mas em hipótese alguma você vai poder perder o foco de que a educação ela é uma ferramenta de transformação social, tá? Muito importante que você deixe isso muito claro. Aqui eu posso utilizar outros elementos, né? A questão da falta de capacitação, a falta de capacitação também, lembrando que isso aqui é um dos fatores que impede da educação transformar a sociedade. Logicamente, você percebe que vai haver uma disparidade entre a educação pública e a educação privada. Veja que esse tema ele é tão interessante para você fazer uma abordagem, e eu aposto muito nesse tema para o Enem 2020. Isso vai ficar gravado, né? Essa aula vai ficar gravada, essa live, e depois
você vai ver, há uma possibilidade muito grande, porque a maioria dos problemas sociais do Brasil, a maioria desses problemas está relacionado à falha na educação, né? Então, muito importante nós termos até um argumento falando da falha da educação como um dos fatores, tá? Então, olha só, a escola, ela não se torna atrativa para o aluno, né? Ela não é algo atrativo porque a metodologia, o sistema acaba não demonstrando ou não refletindo a realidade do aluno ali, né? Então é importante você ter essa leitura. Também você pode utilizar repertórios de filmes, por exemplo, Escritores da Liberdade, um filme muito interessante, para você confirmar que a educação ela transforma, né? Que a leitura, a educação, ela muda a vida das pessoas. Então, no filme retrata uma professora recém-formada que ela vai lecionar em um bairro pobre e com índice de violência muito alto nos Estados Unidos. De início, ela tem uma rejeição muito grande por parte dos alunos, mas ali ela começa a perceber o problema da violência, né? Que a maioria dos jovens, a maioria dos estudantes são envolvidos com a criminalidade. E ela consegue, a partir da metodologia aplicada, ela consegue fazer com que o aluno se veja no conteúdo, na realidade deles. Você pode utilizar o filme, Escritores da Liberdade, até indico para vocês, tá? Quem já assistiu, perfeito, para poder ter um repertório. E aí você vai ter uma infinidade de filmes, de leituras. O próprio Paulo Freire, Rubem Alves, né, que vem dialogar sobre a questão da importância da educação, perfeito, tá? Então, muito importante que você tenha esse entendimento. Nossa aula, logicamente, é para te mostrar como você vai conseguir produzir uma redação de acordo com o que o INEP quer, né? De acordo com o que o INEP exige. E você precisa, numa situação dessa, por exemplo, você se depara com um tema positivo, por exemplo, a importância das redes sociais, ou a importância da internet na educação no período da pandemia, né? A importância dela, claro que você vai falar, a relevância. Você pode até fazer um levantamento da questão dos pontos mais importantes, né, desse aspecto. Mas você não pode esquecer que nem todo mundo tem acesso a essa tecnologia. Você não pode esquecer que é necessário fazer uma problemática, assim como eu apresentei a educação como ferramenta de transformação na sociedade. É necessário que você tenha um entendimento, que você tenha um amadurecimento e que você consiga deixar isso muito claro para o leitor, para que ele tenha essa compreensão, tá? Então não esqueça, quando você se deparar com um tema positivo, entenda o tema, que vai chegar o momento em que você vai problematizar, mas você não vai abrir mão do que o tema está dizendo, né? Como é um tema positivo, você afirma algo, mas que você faz uma ressalva. E essa fundamentação dessa ressalva, sempre ela tem que estar relacionada à importância, né, da transformação, a importância de mudar a vida das pessoas, tá? Então, é a técnica, é a orientação. É possível? Sim, é possível, porque já caiu em anos anteriores, né? Então, muito importante que você tenha essa consciência e essa técnica para que na hora você consiga destrinchar, né? Que você consiga desenvolver a partir de um tema deste, que você está acostumado, que você está habituado a desenvolver um tema positivo, para que você não tenha dúvida nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que eu elaboro alguns temas positivos e eu percebo que alguns alunos ainda têm muita dificuldade em criar essa estratégia para poder desenvolver, tá? Muito importante que você conheça a técnica, a estratégia. Deixa eu pegar aqui o meu tablet aqui para ver o retorno de vocês, né? Dentro desse debate, dentro dessa discussão, para que você realmente consiga entender, tá? Se tiver alguma pergunta, você pode fazer para que eu possa responder para vocês, tá? Muito importante. Se você tiver alguma dúvida,
em relação a esse tema, né, em relação ao tema positivo, você pode perguntar. A estratégia, ela vai ser a mesma. Você pode usar uma contextualização normalmente, tá? Se você quiser usar uma contextualização na introdução normalmente, mas você vai perceber que é um tema positivo. Se é um tema positivo, você vai ter que destrinchar esse tema até chegar à problemática, tá? Muito importante que você tenha esse cuidado para que a partir daí você vá fluir naturalmente no texto, tá? É importante que você tenha essa lógica, tá? Então aqui eu tenho a professora Thalita, né, que sempre está nos acompanhando, e um abraço aí para todos os professores e alunos que estão nos acompanhando aqui. E toda sexta-feira a gente tem esse papo leal comigo, o professor Alailson Leal, tá? E eu estou aceitando as sugestões, inclusive essa aí foi uma sugestão. Temos o Telegram, tá? O grupo de redação Telegram, um grupo seleto de alunos que tem acesso aos materiais, a essas aulas, inclusive. Essa aula de hoje ela vai ser gravada, né? E vai ser postada lá. E aí você pode fazer a sua pergunta, tá? Eu vou pegar o meu óculos aqui, que tem algumas perguntinhas aqui, tá? Para a gente poder debater, né? Poderia dar um exemplo de tópico frasal para ser usado no desenvolvimento de um tema positivo? A estratégia vai ser a mesma, tá? Foi o que eu expliquei anteriormente. Primeiro você vai desmembrar esse tema positivo, mas depois você vai trabalhar logicamente dentro dessa lógica, tá? Dentro desse encaminhamento. Tópico frasal, você vai desenvolver aquela ideia principal, que nós vamos chamar de ideia nuclear. Claro que ela tem que estar atrelada à introdução, e eu falei numa aula anterior que essa introdução ela pode ser a tese ela pode ser topicalizada ou ela pode ser aberta, tá? Então muito importante que você tenha essa estratégia. A estrutura ela vai ser a mesma. Vamos dar, por exemplo, aqui mostrar a importância, né, da educação numa sociedade, porém ainda há muitas falhas. Então, se eu digo que o sistema educacional ele é um dos fatores que impede, então eu posso trabalhar no tópico frasal, afirmando que o sistema educacional, embora a educação ela seja uma ferramenta de transformação na sociedade, mas o sistema educacional, em muitos casos, acaba impedindo isso. E aí você vai desenvolver essa afirmação, tá? Que você vai recorrer a repertório, que você vai explicar, justificar, analisar e fechar o raciocínio disso aí, tá? Que é muito importante que você feche o raciocínio e ele vai desenvolver normalmente. Porém, nunca esqueça que nós estamos desenvolvendo a educação como ferramenta de transformação na sociedade. Sempre no desenvolvimento, você vai estar fazendo referência à importância, principalmente na frase de fechamento, quando você diz que a educação ela tem um papel importante para que mude a situação das pessoas, porque você veio de uma afirmação de que esse sistema ele impede que essa educação ela mude a vida das pessoas, tá? Então dá para fazer um debate muito interessante a partir daí. A estratégia é a mesma, tá? Deixa eu ver se tem uma outra pergunta, tá? Você pode participar, tá? Você pode fazer a sua pergunta. E tem o meu WhatsApp, algumas pessoas também acabam fazendo as perguntas lá. Fique à vontade para você fazer a sua pergunta, para a gente debater um pouquinho aqui, né? Então aqui foi a Anjinha, né? Que eu acho que é a Angélica, né? Eu acho que é isso, né? O nome no Instagram é um e aqui aparece outro, mas é minha aluna do online, né? De outro estado, né? Que também participa aqui junto com a gente. E você pode fazer a sua pergunta também, tá? Você pode anexar a pergunta, né? Veja que tem uma interrogaçãozinha. Você clica na interrogação e você faz a sua pergunta. E essa pergunta vai ficar anexa aqui. Isso acaba, de certa forma, facilitando um pouco, tá? Então, como eu estou debatendo sobre o tema, que na verdade a ideia principal é mostrar como você vai sair, né? É como se fosse um joguinho, um tema com uma dificuldade maior, você precisa ter a estratégia como desenvolver.
Então comece a trabalhar alguns temas positivos. Vamos imaginar, por exemplo, geralmente vem a importância, o papel, tá? Quando aparece desafios, você já sabe que tem uma problemática em evidência. Mas quando coloca o papel da leitura, a importância da leitura, né? A importância da atividade física na vida do brasileiro, o papel de uma boa alimentação, então tudo isso você percebe um tema positivo, mas isso não te impede que com cuidado criar uma problemática, logicamente, tá? Então a estratégia é essa, tá? Muito parecido com o tema do Enem de 2016, aliás 2006, né? Que é o papel da leitura na transformação, né? Então, papel da leitura na transformação, mesma pegada, leitura, educação. Então, muito importante que você perceba. Vamos ver se tem uma outra pergunta. Estou aqui aguardando, fique à vontade, tá? Faça a sua pergunta, que eu estou aqui para contribuir com vocês, tá? De um modo bem claro e objetivo, para que a partir de hoje você tenha segurança quando aparecer um tema positivo, tá? Eu aposto muito no tema dentro do eixo educação. Se você for pegar o tema no eixo educação, você vai ter uma infinidade de abordagem, e isso é muito importante. Inclusive, na revisão, nós vamos trabalhar com eixos temáticos, né? Tanto tema positivo, quanto tema com uma evidência de uma problemática, tá? Tema negativo, tema positivo, então é importante. Temas polêmicos dificilmente, né, aparecerão no Enem, né? Temas polêmicos, mas temas para questão da problemática, ou de forma explícita, ou uma problemática não tão explícita, isso com certeza cai normalmente, tá? Então, muito importante que você tire as dúvidas, tá? Você pode fazer a sua pergunta, que eu estou aqui para responder, tá bom? Vamos lá? Faça a sua pergunta para que a gente comece a desenvolver e repassar para vocês de forma muito clara, tá bom? Vamos lá? Dúvida? Alguma dúvida aí para a gente dar sequência à nossa discussão? Então vamos lá, só para você poder entender, tá? Se a dúvida ainda ficou, se você acha que ainda tem alguma dúvida, então você sempre faz essa estratégia, tá? Sempre evidencie o tema, sempre deixe claro o tema, identifica as palavras-chave, tá? Sempre nós vamos ter a palavra norteadora, importante, tá? Educação está trabalhando de uma forma bem ampla, e aí ela vai especificar como ferramenta. Não esqueça que ferramenta é um instrumento, é algo que será utilizado para que mude a situação, tá? Quando fala em transformar, não é uma transformação física, né? Uma transformação intelectual, né? Uma transformação social. Então é isso que a gente precisa entender, que essa transformação é uma mudança de uma situação desfavorável para uma situação favorável, tá? Então nós sabemos que o Brasil é um país que a educação não é valorizada, não há um investimento maciço na educação, nós sabemos disso, mas a gente tem aquela vontade de sempre a utilizar para mudar a vida das pessoas, né? Para transformar, para dar uma vida melhor. Ou seja, a educação, ela muda a realidade, ela faz com que o jovem saia da criminalidade, porque ele encontra na educação uma saída para isso, né? Então veja que a educação é importantíssima, tá? Tem um papel muito relevante, e isso é importante que você tenha uma fundamentação, tá? Dicas: leia Paulo Freire, tá? Leia a LDB, leia a BNCC, tudo isso é muito importante para você poder entender o processo. Esse é o momento de você fazer essa leitura. Você não vai fazer essa leitura depois da prova do Enem, que vai dizer, eu poderia ter lido isso aqui, né? Infelizmente, é ruim. Então, estou te adiantando para você fazer essas leituras, porque isso com certeza vai te ajudar. Em qualquer tema, você pode utilizar a questão da educação, né? Então você precisa ter leitura para isso, você precisa ter uma fundamentação
a partir dessa lógica, certo? Vamos lá, deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui o meu óculos, tá? Você pode compartilhar, tá? Você pode curtir aqui aparecendo alguns coraçãozinhos. Você pode compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, certo? Pode dar também sugestão para o nosso próximo tema, tá? Você dá a sua sugestão e vamos trabalhar esse tema, tá? De forma muito clara e objetiva, sem ficar arrodeando, como diz o paraense, né? Deixando de uma forma bem clara para que você consiga, a partir disso aí, alcançar excelente nota, né? A gente precisa fazer uma reflexão, a gente precisa, a partir de um tema, fazer uma leitura e uma compreensão e não ser muito automatizado, né? Você precisa ter esse cuidado, porque o corretor ele vai ter esse olhar para ver se realmente o participante conseguiu entender e se ele tem uma visão crítica, né? Se ele tem bons argumentos a partir daquilo que ele afirma. Então, o obstáculo maior é você ultrapassar esse primeiro ponto, que é um tema positivo. Depois disso, você vai desenvolver da mesma forma, certo? Então, vamos lá. Mais perguntas aqui. A Nicole está conosco também. A Nicole Lopes, nossa aluna da turma do sábado, né? Amanhã, com certeza, estará no Detona, pela parte da manhã, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você pode compartilhar aí, tá? Agradece. Se tiver alguém de São Miguel do Guamã, você pode levantar a mãozinha, tá? Santa Isabel, Castanhal e outras regiões. Você pode escrever de onde você está assistindo, qual a cidade. Você pode escrever só para a gente ter uma noção até onde está chegando, tá? Tem a professora Thalita de Goiás, tá? Eu tenho a Angélica, acho que é isso, né? Desculpe se eu errei o nome, do Rio Grande do Norte, tá? E temos alunos de Igarapé-Açu, de vários lugares aí. E você é o nosso convidado para participar junto conosco, tá? Entrando mais outras pessoas, aproveite o momento. Nós estamos falando sobre como desenvolver tema positivo, tá? Como desenvolver o tema positivo. Essa aula ela vai ficar gravada, você vai poder assistir ou no YouTube ou no próprio Instagram, tá? Você vai ter acesso a essa aula. Faça as anotações, bem interessante. Inhangapi, a Samanda, tá? De Inhangapi. Você escreve, tá? De onde você é. Eu tenho alguém de Terra Alta, tá? Igarapé-Açu. Quero que você vá escrevendo para eu saber até onde está chegando, tá? A Samanda sempre ela compartilha. Muito obrigado aí, né? A Samanda, uma aluna que tirou 960 ano passado na redação do Enem, e esse ano ela luta pela a nota máxima, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo aí, nosso trabalho, com certeza, tá? Então, faça a sua pergunta para a gente já finalizar. É um tema assim que ele é bem direto, né? Já fiz até uma discussão sobre a questão do tema, mas o objetivo maior era mostrar para você como você vai desenvolver um texto quando o tema for positivo, tá? E aí você precisa ter uma estratégia. Não é muito comum no Enem, né? Não é muito comum no Enem, mas em algumas instituições particulares, por exemplo, a CESUPA, que ela vai ter o vestibular, né? Agora em novembro vai começar as inscrições, e outras instituições públicas, elas gostam de trabalhar com temas nessa estratégia, tá? Então, se não for no Enem, mas pode ser em outra instituição. Mas é possível vir no Enem? Sim, é possível. E você precisa estar bem preparado para isso, certo? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, já para a gente finalizar, tá? Quero que você faça a sua pergunta. A partir do dia 5 de novembro até 15 de janeiro, começaremos nossa revisão, tá? Vamos abrir algumas vagas e aí você pode nos procurar. Você tem lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá? Para você reservar sua vaga. Se você ainda não está preparado, se você ainda acha que precisa melhorar bastante, é só vir para o Detona, que com certeza você vai sair preparado já para a universidade. Claro que depois de fazer a prova do Enem, certo?
Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que tenha contemplado, não é isso? Então não é difícil, mas é necessário que você tenha cuidado no momento que você for desenvolver. Tudo certo? Tudo claro? Tá? Faça a sua pergunta. A Larissa Santos, acredito que seja de Castanhal, né? A Larissa Santos, do online, né? A Larissa Santos é do online, então seja bem-vinda, sempre participando da nossa desse Papo Leal, tá? Já vou abrir lá no Telegram para você já dar sugestão de temas. Vou abrir uma enquete lá e você já vai dizer qual é o nosso próximo tema da sexta-feira, tá bom? Faça a sua pergunta para a gente poder finalizar. Compartilhe, avise para os amigos para ter acesso a esse conteúdo. Vamos ter alguns debates sobre alguns temas e alguns convidados, tá? Para a gente trabalhar alguns assuntos bem específicos e vai ser divulgado nas redes, logicamente, para que você já se prepare, para que você também participe desse debate. E também vamos fazer um sorteio de uma redação, de uma proposta de redação que vai ser colocada lá no Telegram, e eu vou selecionar a redação e será corrigida aqui ao vivo, sem colocar o nome do participante, tá? Não se preocupe com a questão do seu nome, não será divulgado, mas nós vamos fazer análise de uma redação, seja aqui no Instagram ou seja lá no YouTube, vai acontecer isso aí, e eu convido que você também participe, certo? É isso aí, galera, um abraço, tá? Nosso Papo Leal, professor Alailson Leal, e com certeza na próxima sexta nós teremos um próximo encontro, tá bom? Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!